Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Por muito tempo eu corri desse tipo de vídeo, que é o vídeo devocional. Não porque eu tinha vergonha ou coisa do tipo, mas porque eu tinha medo e não estava 100% segura para falar sobre os meus devocionais, expor os meus devocionais. Só que nos últimos dias, nos últimos meses, o Senhor tem me cobrado muito sobre. E YouTube é a parte que ele mais tem falado sobre trazer meus devocionais aqui, de uma forma literalmente falada, não somente escrita, postada nas redes sociais ou coisas do tipo, o que me deu mais medo ainda. E assim, orando e falando, tá, Deus, se for pra ser isso daí, se for pra eu fazer isso aí, qual seria o primeiro devocional? Eu iria criar um devocional novo ou seria um que eu já tenho? E aí, vendo as minhas notas, eu achei o Confiar e Descansar. E ali eu tive certeza que seria ele de primeira, porque é um tema... Ai, gente, esse tema me corre atrás de mim, sabe? Ele me persegue. Esse devocional, Confiar e Descansar, o Senhor me deu ano passado. Eu não vou ler ele, até porque é uma outra percepção dele, esse vídeo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês vão lá, leem ele, mas aqui é outra forma. É uma nova visão que o Senhor me deu dele. E assim, logo quando o Senhor me deu, foi exatamente no momento que a cantora Tamiris Garcia, tinha acabado de lançar o louvor Me Ensine a Confiar. E justamente no momento em que eu tava tendo muita dificuldade em confiar no Senhor e descansar. Não vou dizer que hoje em dia eu estou assim 100%, porque não, eu acho que uma das coisas que nós cristãos tem mais dificuldade é exatamente isso, confiar e descansar. Mas assim, 100% no Senhor e não oscilar em momento nenhum. E aí eu fui ouvir o louvor, eu fui refletir um pouco em cima do louvor, porque eu gosto muito da cantora, da forma que ela canta, as letras dos louvores dela, até mesmo a forma que ela ministra. Eu vejo muito Deus na vida dela e eu amo ouvir ela cantando. E aí, logo no início, fala: me ensine a confiar de novo, me ensine a descansar de novo. Queridos, pra quê, né? Vou mentir, não, chorei horrores. Mas aí o Senhor me lembrou do versículo que eu li de início. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. E assim, a partir daí, eu comecei realmente a escrever o devocional. Naquele momento, eu tava realmente, como eu disse, não confiando muito, não descansando muito do Senhor, tendo muitas preocupações, surtando da cabeça, entendeu? Bilolando da cabeça, pensando, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo, e no fim, só tava causando mal. Porque, gente, literalmente, se é uma preocupação que não é pra você ter, se é algo que você precisa descansar no Senhor, não vai trazer nenhum benefício pra você não, entendeu? Tipo assim. E aí é o que tava acontecendo comigo. Eu tava tendo preocupações além do que eu deveria ter, tava pensando em coisas além que eu deveria pensar, coisas que eu só deveria estar descansando no Senhor. E trouxe várias coisas, insônia, ansiedade, tudo que tivesse de ruim naquele momento trouxe, porque eu estava com excesso de preocupação. E assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem um Deus que pensou em cada detalhe. Assim como diz em Jeremias, logo no início de Jeremias, que fala que o Senhor nos conhece antes de a gente estar no ventre da nossa mãe. Ele já tá tudo matutado, entendeu? Antes a gente sequer ser um fetinho, ele já sabia. E literalmente, eu escrevi esse devocional. No momento que eu escrevi, eu li ele, eu entendi, compreendi. Só que só foi depois de um tempinho, de algumas semanas, que eu fui ler de novo e o baque chegou. De que o Senhor tava literalmente deixando escancarado pra mim que era só descansar. Foi literalmente, descansa em mim, filha. Ou, se é um homem que está assistindo, descansa em mim, filho. Porque assim, gente, é difícil, muito difícil, porque eu não vou mentir, caminhada cristã é complicada sim, é difícil, é uma caminhada árdua, mas quando a gente tá com o Senhor, fica muito mais leve. As preocupações humanas a gente claramente vai ter, porque a gente é humano, entendeu? A gente não tá num conto de fadas,
A gente não tá numa fantasia. A gente tá no mundo real, a gente tá no mundo onde coisas ruins acontecem, onde todo dia a gente tem uma notícia diferente. Ter preocupação é normal. Só que o excesso dela se torna ruim. E a falta de descansar no Senhor é pior ainda. E aí, quando eu tava orando, o Senhor falando, Pai, qual vai ser o primeiro devocional que eu vou trazer? Qual vai ser a primeiro tema que eu vou trazer? E literalmente eu abri as notas e ver que era o confiar e descansar, eu fiquei bem surpreendida, porque, gente, sendo sincera, não vou mentir não. De mim, eu, Débora, não queria e eu tava extremamente preocupada se esse momento chegaria, o momento de eu estar sentadinha, olhando pro meu celular, que no caso eu gravo com o meu celular, olhando pro meu celular e expondo os meus devocionais, expondo a minha visão do evangelho, literalmente me expondo. Porque, gente, a gente tá falando de uma questão de religião e sempre foi uma coisa que eu pensei, não, eu vou falar porque eu tenho convicção da minha religião, eu tenho certeza, eu sei que o Senhor tem algo preparado pra mim, só que eu fugi muito disso, fugi muito mesmo, o que, como eu disse há alguns segundos atrás, me deu várias preocupações, eu fiquei pensando em muitas coisas, o que eu só deveria ter pensado, tá, se o Senhor tá me chamando, por que eu não tô confiando nele? E assim, caso você pense dessa mesma forma do que eu, de que não, Senhor, não sou capaz disso, não, Senhor, não. Eu te entendo, completamente te entendo. E a fala que eu tenho é: tente confiar um pouco mais, tente descansar um pouco mais. Ou, se você já confiou, já descansou no Senhor, é assim como diz o louvor da Senhora Tamires, me ensine a confiar de novo, me ensine a descansar de novo. Porque todos os dias é uma escolha. É uma escolha que a gente vai ter de acordar e entregar nosso dia pro Senhor e falar, Pai, confio nas coisas que o Senhor tem pra mim. Porque eu sei que são pensamentos de bem, não de mal. Só são coisas boas que o Senhor tem preparado para mim. E que, mesmo com todas as minhas inseguranças, preocupações, medos, eu escolho descansar nele. E não é fácil. Não é fácil mesmo. Até porque quando eu... Gente, eu acho que isso quer ser meio que um devocional / vou começar a trazer devocionais pra vocês. Porque assim, quando o Senhor falou, deixou umas charadinhas, né? Umas piadinhas assim no ar, ele deixou, joguei no ar. Eu, jogou no ar de novo. E aí eu peguei e eu falei, Deus, realmente lascou. Literalmente o Senhor poderia ter me dado vários outros versículos, versículos que tem em Efésios, versículos que tem em Neemias, versículos que tem em vários outros que falam sobre confiança, mas o Senhor literalmente deu esse. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Porque assim, na minha visão, da minha forma que eu enxergo a Bíblia, porque eu não vou mentir não, é um pouco estranha, cara, a gente tá confiando demais em coisa terrena e confiando um pouco na coisa do céu, entendeu? Não tem muita lógica. Porque assim, a gente sabe, a gente tem, de uma certa forma, convicção. A gente tem uma crença, a gente acredita no nosso Deus. Mas a gente não consegue confiar nele mesmo acreditando. Nosso cotidiano, em algum momento pode ser que a gente entra começa a viver de uma forma muito normal, muito frequente, tudo tá sendo muito, muito parecido, todos os dias todos iguais, tô indo pro trabalho, voltando, estudando, trabalho, voltando, estudando, eu como todo dia a mesma coisa, e acaba que a gente esquece que tem uma coisa muito além disso, que tem um Deus que nos observa em todo o tempo, tem um Deus que já tem tudo preparado, porque ele não está preparando, ele já tem tudo preparado, o que tinha que deixar a gente com mais confiança nele, mas a nossa humanidade faz a gente questionar, faz a gente achar que não é pra mim, ou não vai dar certo, porque poxa, que falta de confiança é essa, gente? Uma outra passagem bíblica que o Senhor me fez relembrar, que assim que eu reli o confiar e descansar, é a passagem de Davi, quando fala sobre Davi, quando ele foi... Tinha um negocinho falando. Quando ele foi
enfrentar Golias. Literalmente nessa parte. Eu tava estudando sobre um outro devocional para trazer para vocês, que era sobre as armaduras do Senhor. E assim, não sei se vai trazer ele, porque tudo depende do Senhor, o que ele quiser que eu traga, eu vou trazer. Mas em questão, na parte em como ele confiou em Deus. Ele sabia, ele é citado, né, no caso ele fala que o Deus que livrou ele, o Deus que ajudou ele a matar o urso, matar o leão, iria ajudar ele a matar aquele filisteu. E assim, a confiança nele, gente, é surreal, tá? Isso aqui foi, eu acho simplesmente surreal. Porque Davi, mesmo sendo uma pessoa dita jovem, dita de baixa estatura, provavelmente deve ser alguém mais, mesmo tendo músculo, sendo alguém mais miudinho, ele confiou 100% no Senhor. Ele entendia que ele tinha a capacidade, mas que quem capacitou ele foi Deus. Não vinha dele, era de Deus. E assim, pelo menos na minha visão, a forma que eu enxergo um pouquinho a Bíblia, literalmente o Senhor falou, cara, se eu ajudei você naquele urso, naquele leão, quando você estava sozinho, imagina que você acha que eu não vou te ajudar, não? Pega outras pedrinhas aí, fio, rola e bate nele que vai dar certo. E assim, deu certo. E quando ele me relembrou isso, eu fiquei pensando, caraca, que loucura. Porque em um momento tão desafiador, assim, claro que no início da vida de Davi, que no momento foi muito desafiador para ele, o momento que ele tá enfrentando um gigante, tá enfrentando uma pessoa que o afrontou em todo o tempo, falando que ia entregar, você te dá pros bichos comer, filho, te matar, entendeu? Ameaçou ele, provavelmente ele tá aqui. Golias, meu filho, tá altíssimo. Eu morreria de medo. Meu filho, eu já estaria aqui, ó, totalmente tremendo. Mas ele confiou no Senhor. O que eu acho que provavelmente, com certeza, talvez ele teve medo. Talvez ele foi corajoso. Ele falou, não, vocês estão com medo. Uma cambada de homem aqui que é dita forte, com medo desse bichinho, ó. Esse gigante, esse pequeno gigante. E aí, puf, tá ali. Golias no chão. Uma pedra na testa, no chão. Por quê? Porque Davi confiou. Claro que, como eu disse, Davi, ele já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado o leão, mas tudo isso ele enfrentou junto com o Senhor. Em todo tempo ele confiou no Senhor. E eu acho assim, pelo menos na minha visão, que em todo tempo que ele estava ali pastoreando as ovelhas, ali cuidando das ovelhas. Gente, pra quem nunca viu um pastor cuidando de ovelhas, procura no YouTube, dá uma pesquisa no TikTok, no Instagram. É bem interessante, porque acontece, as ovelhas, elas têm a necessidade. E eu quando falo necessidade, é tipo, necessidade mesmo, entendeu? Como o nosso corpo precisa de água, essa necessidade de um pastor, de alguém que o guie, que guia as ovelhas. Eu acho que naquele momento que ele tava ali cuidando das ovelhinhas, não sei se era ovelhinhas, talvez seja ovelhonas, talvez ele conversava muito com o Senhor e ali sozinho, talvez ele foi fortalecendo a confiança no Senhor. E acho isso um ponto muito importante trazer, sobre a gente fortalecer a nossa confiança no Senhor. Porque não é só dizer, eu confio em Deus, eu descanso em pastos verdejantes. Não, é literalmente você confiar em Deus e descansar em pastos verdejantes. Tipo assim, você tá deitado aqui, ó, no matinho, um ventinho, e tem um gigante te afrontando do teu lado e você tá, não, meu Deus é maior. Eu confio no meu Deus, eu descanso no meu Deus. É você tá deitadinho aqui, ó, e tem um leão vindo na sua direção. E você não corre, porque você sabe que o Senhor, o seu Deus, você tá descansando nele, o seu Deus vai te livrar. Então, assim, é loucura. Eu acho que esse devocional todo eu tô falando, é loucura. Mas é muito interessante. E uma coisa que, se eu puder te indicar, confie mais em Deus, descanse mais em Deus. Se você acha que está descansando o suficiente, descanse mais. Se você acha que está confiando o suficiente, confie mais, confie muito mais, procure confiar mais. Procure saber mais dele para você ter certeza e
convicção que você confie de todo o seu coração. Assim, eu acho que como primeiro devocional, não sei como me sair. Eu, sinceramente, eu espero que tenha agradado ao Senhor nesse primeiro devocional. Vou deixar aqui na descrição, como eu disse, o textinho que eu fiz há um ano atrás e que é justamente o título desse devocional, mas espero que vocês tenham entendido, porque, sinceramente, eu falando com vocês é uma coisa que eu falo bastante gente fala e que a gente só entende quando realmente acontece, que é enquanto a gente fala, o Senhor trata mais ainda na gente. Quando a gente tá falando de amor, o Senhor tá nos tratando sobre amor. Enquanto a gente tá falando de cura, o Senhor tá nos curando. Ou o Senhor está ali tratando isso na gente. E assim, é uma coisa que a gente vai viver precisando cada dia mais. Confiar e descansar, confiar e descansar. É uma decisão diária que a gente precisa ter. É uma decisão que todos os dias tem que literalmente acordar e decidir que queremos isso pra nossa vida. E assim, mesmo com medo, tentar ir. Mesmo com receio, simplesmente tentar. Porque você vai dar um passo. Se for da vontade do Senhor, o Senhor vai colocar o chão. O Senhor vai te guiar pelo caminho que Ele realmente quer. Se você realmente descansar no Senhor, se você realmente dar suas mãozinhas para Ele, fechar os olhos e deixar que Ele te guie, Ele vai te guiar aonde Ele quer que você esteja. Ele vai te levar aonde Ele quer que você realmente esteja e fique ali. E assim, gente, é loucura. É loucura. Acho que eu falei tantas vezes nesse devocional. É muita loucura, porque eu não imaginava estar fazendo isso. Mas enfim, gente, espero que de alguma forma esse vídeo tenha trago conforto ou desconforto. Porque se for pra te tratar, que esse vídeo te trate, mas se for pra te confortar, que esse vídeo te conforte também. E é isso, gente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar pras pessoas. Beijão!